Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Mais um projeto Iniciação. Estamos ao vivo. O professor Walter e eu. Daqui a pouco o Carlos por aqui. Boa noite a todos. Hoje o programa de número 206. Então sejam muito bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui. Estamos aqui mais uma vez reunidos, nesse sábado, para realizarmos o programa Projeto Iniciação, como todo sábado nós fazemos. Agradecemos a presença de todos. Estamos aí. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e inicial. Pronto. Tem uma conexão aqui que ela, de vez em quando, ela dá probleminha. Acontece. Vamos lá. Isso aí no computador é assim mesmo. Bom, mas também pedimos desculpas a todos pelo incômodo, mas estamos aqui. Nosso encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? São duas bases fundamentais, né? Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e do nosso querido mestre professor Henrique de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. E nós, evidentemente, abordamos também, conforme os ensinamentos desses dois mestres, também os ensinamentos de todos os grandes mestres e instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquários. Sempre lembrando para todos, né, que estamos no terceiro milênio e o Brasil tem uma importante função, né, nesse terceiro milênio e no processo de chegada para a nova civilização. Nosso mestre sempre nos afirmou que o Brasil é o berço na nova civilização, pátria da Avatara Maitreya e também patrimônio da Ordem de Cristo. Aí tem a importância do Brasil nesse sentido, né? É claro que para que cada um tem que realizar na vida o projeto de iniciação, é o projeto mais importante. Para que esse projeto de iniciação aconteça, como todo programa a gente ressalta isso, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. É necessário isso. A pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar, mas, de nossa parte, nós convidamos que as pessoas venham para a Sociedade Brasileira de Obiose, fazer os seus cursos de iniciação e realizar o seu projeto de iniciação, né? Como é que a pessoa pode fazer? É simples. É só usar um instrumento de busca da internet, né? Uma ferramenta de busca, digite lá, Sociedade Brasileira de Obiose, vai aparecer o site da Obiose. Através do site, no site tem muitas informações. E uma das informações mais importantes é justamente a localização dos departamentos no Brasil e no exterior. Então, a pessoa, para fazer o seu curso, e nós damos a ideia de que é muito importante fazer o curso de forma presencial, a pessoa pode localizar o departamento através do site da Obiose. Tem um botãozinho lá no site, está escrito assim, onde estamos? A pessoa clica lá. E o site vai perguntar o nome da pessoa e a cidade e o estado onde ela mora, onde ela reside. Então, ela dá o nome, a cidade, o estado, e o site imediatamente responde, dando a localização do departamento mais próximo dela no seu estado. Pode ser até que seja na sua própria cidade, né? Geralmente fica na capital do estado ou cidades próximas, né? Então, a pessoa pode, fazer a sua inscrição e continuar o seu curso, começar o seu curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Obiose. Tudo bem? Aí, pelo site, é dado o telefone do departamento, o endereço, o site, o e-mail. Então, tem todas as possibilidades de fazer esse contato. Né? Importante, né? Agora, caso a pessoa não consiga, se o departamento não for na sua cidade ou for longe da sua cidade, o que impeça a sua locomoção, dificulte, a pessoa pode, assim mesmo, pode fazer o que se chama EAD,
ensino à distância. A pessoa faz a sua inscrição no departamento e ela vai receber as aulas através da internet. Pronto, está resolvido. Então, pode fazer o curso de forma presencial ou pelo EAD, ensino à distância. O primeiro grau é o grau peregrino. Depois tem mais 4 graus subsequentes, totalizando 5. Quando a pessoa termina os 5 graus, ela pode, então, fazer parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, tornar-se membro da sociedade. Então, é dito entre nós, ela faz parte, fica fazendo parte da série interna da eubiose. Ela pode, então, assistir todas as palestras internas e externas, pode participar de todas as atividades internas e externas, pode participar de ritualísticas da eubiose, né, que são muito importantes, ritualísticas deixadas pelo professor Henrique de Souza, e, além do mais, ela tem a possibilidade de estudar as cartas de revelação do professor Henrique de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Aí está, então, um convite importante para todos aqueles que desejem fazer o seu processo de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem? Todo programa a gente sempre dá essa informação para justamente fazer a divulgação, né, dos meios de comunicação entre quem quer fazer o curso e a localização dos departamentos que estão disponíveis para isso. Muito bem? Então, vamos continuar aqui os nossos estudos, né? Estudando elementos importantes a respeito da teosofia e da eubiose, né? Estamos aqui estudando palavras importantes, vendo o significado, né? Na vez passada, nós paramos aqui num determinado momento, devido à avançada hora, mas agora vamos continuar. O termo agora que nós vamos estudar é um termo muito importante, chama-se elementais. Elementais, olha que importante, né? Elementais são espíritos dos elementos, criaturas desenvolvidas dos 4 reinos ou elementos, terra, ar, fogo e água. São denominados pelos cabalistas de gnomos. Os da terra, os gnomos da terra são chamados gnomos. Os elementais do ar são os silfos. Os elementais do fogo são as salamandras. E os elementais da água são as ondinas. Exceto alguns poucos que pertencem a espécies superiores e seus reagentes são antes forças da natureza do que homens e mulheres etéreos. Essas forças, como agentes servis dos ocultistas, podem produzir diversos efeitos também, pois, se empregados por elementares, em cujo caso escravizam os médios e enganarão as pessoas crédulas. Então, todos os seres invisíveis engendrados, que se desenvolvem no 5º, 6º e 7º plano da nossa atmosfera terrestre, são chamados de elementais. Nomes: Pérez, Deves, Dijin, Ogins, Silvanos, Sátiros, Faunos, Elfos, Anões, olha quanto nome, hein? Trolls, Kobolds, Bônias, Níxias, Trasgos, Duendes, Pinques, Banshees, gente muscosa, damas brancas, fantasmas, fadas, etc. Tem muitos nomes, né? As pessoas dão muito nome para esses elementais de forma diversificada, né? E dependendo do país em que se conhece esses elementais, né? Então, os elementais são espíritos da natureza, seres materiais, porém invisíveis para nós, de natureza etérea, que vivem nos elementos do ar, da água, da terra e do fogo. Não têm espírito imortal, mas são feitos da substância da alma e têm vários graus de inteligência. Então, os elementais eles vivem na natureza, e eles fazem todo esse processo de transformação que ocorre na natureza. Eles não têm inteligência, não são seres inteligentes. São seres que têm a energia celestial para fazer as transformações divinas na crosta terrestre e também nos mundos superfísicos, né? E tudo que acontece na Terra não acontece por acaso. Veja bem, o nosso mestre diz: nada acontece por acaso. As grandes transformações na atmosfera, transformações terrestres, né? Os terremotos, tsunamis, o que seja, né? E tudo que acontece, o desenvolvimento das plantas, dos animais, tem os elementais agindo. Elementais, né? Inclusive também, veja bem, o desencarne das pessoas é procedido pela intervenção de elementais. O desencarne não acontece assim aleatoriamente, não. Quando o indivíduo, depois que
desenvolver sua vida e vai se desencarnar, isso, os elementais estão presentes para fazer essa passagem do indivíduo para o mundo superfície. O contrário também na reencarnação. A pessoa, o indivíduo não reencarna assim simplesmente, não. Inclusive desde a fecundação. Já na fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, os elementais estão ali para determinar justamente qual o espermatozoide que vai se comunicar com o óvulo, de acordo com a lei do karma, para gerar um corpo específico para aquele ser reencarnante de acordo com o seu karma. Então, já no momento da fecundação, os elementais estão presentes. E eles acompanham o desenvolvimento dentro do útero da mãe. Os elementais acompanham o desenvolvimento, né, do útero até o seu nascimento, né? Quando ele sai do útero e passa a viver a sua vida de maneira autônoma, né? E, além do mais, os elementais ficam perto das crianças. Os elementais estão na natureza. Eles organizam o desenvolvimento dos animais, dos vegetais, né? Assim, e também ficam perto das crianças. A criancinha bem pequenininha, ela fica cercada de elementais. Isso. Então, muitas vezes, veja bem, a gente pode perceber, tem criancinha bem pequenininha, de 1 ano, ou menos que 1 ano, 2 anos, ficam falando sozinhas, né? Fica num cantinho lá, numa escada, e ficam falando, como se estivesse falando com alguém. Estão falando com elementais. Pois as crianças, elas veem os elementais. Veja bem, vamos falar novamente? As crianças enxergam os elementais. E os elementais estão sempre do lado dela, protegendo as crianças. Depois, com o desenvolvimento, né, a personalidade do ser humano vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, a sua maneira de pensar, os elementais vão se afastando. Ficam até uma determinada idade, depois se afastam definitivamente. Então, aí é importante esse entendimento, né? São seres materiais, porém invisíveis para nós, de natureza etérica, que vivem nos elementos do ar, da água, da terra e do fogo. Não têm espírito imortal, mas são feitos de substância da alma e têm vários graus de inteligência. Então, tem vários graus de percepção das coisas, né? Suas características variam muito. É muito variável a questão dos elementais. Em sua natureza, representam todos os graus do sentimento. Alguns são de índole benéfica, outros maléfica. Na nossa maneira de chegar, né? Uns agem de maneira construis, e outros agem de maneira destruis. Não é bem nem mal, né? É o necessário que se faça isso para que a natureza desempenhe as suas ações, né? Então, no mundo astral, há numerosas hostes, quer dizer, grupos enormes de elementos naturais ou espíritos da natureza, divididos em 5 classes principais, que são os elementais do éter, do fogo, do ar, da água e da terra. Os últimos 4 grupos eram denominados no ocultismo medieval de salamandras, silfos, ondinas e gnomos. Esse é o nome que dá no mundo ocidental, é dito dessa forma, como se designa esses elementais. Inútil dizer que há outras classes que completam as 7, que não nos interessam por enquanto, visto que ainda não se manifestaram no nosso mundo manifestado, né? Estes seres têm por tarefa manter as atividades relacionadas com seus respectivos elementos. São condutos através dos quais operam as energias divinas nesses meios diversos e são em cada elemento a expressão viva da lei. Então, os elementais, eles agem, eles executam as determinações da lei universal. Nada acontece por acaso. Então, elementais são agentes da lei, que agem no mundo físico e hiperfísico para que as transformações ocorram, né? No topo de cada uma dessas divisões, há um grande ser, um Deva, um Deus, chefe de uma poderosa hoste, inteligência, diretriz e guia de todo o departamento da natureza, regido e animado pela classe de elementais, que estão sob o seu domínio. Então, esses elementais são dirigidos, justamente por seres de elevada hierarquia, né? Nós denominamos no sentido iniciado como devas, ou deuses, né? Assim, Agni é o deus do fogo. Veja,
um dirigente do fogo, Agni, o deus do fogo, é uma grande entidade espiritual relacionada com as manifestações do fogo em todos os planos do universo e mantém seu governo através das legiões elementares do fogo. É isso. Conhecendo sua natureza e sabendo os métodos para dominá-los, operam-se os chamados milagres ou feitos mágicos, que de vez em quando são registrados pela imprensa. É muito importante. São Francisco de Assis. Sabe-se pela história de Francisco de Assis. Olha que coisa importante. Ele punha a mão no fogo, mas não queimava a mão. Olha só. O São Francisco, ele punha a mão no fogo, mas a mão dele não se queimava. Por quê? Ele tinha controle sobre o elemental do fogo, que é a salamandra. Então, ele impedia que a salamandra provocasse a destruição da sua mão, né, do fogo. Isso é muito importante, né? Jesus também. Os grandes seres agem sobre os elementais. Isso. Jesus, houve um momento em que ele estava num barco, os discípulos dele estavam no mar, né, no mar, pescando, né, na água, pescando, e veio uma tempestade muito forte. Né, isso. E os discípulos ficaram apavorados, porque o barco ia virar e eles iam morrer, afogados. Né? Aí Jesus apareceu. Jesus apareceu andando sobre o mar. Olha só, Jesus usando a sua capacidade de levitação, andando sobre o mar. Chegou no barco e disse: não se preocupem com isso. Aí Jesus levantou as mãos e a tempestade terminou. O que aconteceu? Jesus terminou a tempestade? Não é bem assim, simplesmente. Jesus acalmou os elementais que estavam ali provocando a tempestade. O que provoca uma tempestade, um dos fatos que provoca a tempestade, são a ação dos elementais. Então, Jesus acalmou os elementais. Os elementais acalmaram e justamente aquela tempestade terminou. E assim, os grandes magos, os grandes mestres, eles têm ação sobre os elementais. Né? Uma história muito importante que aqui no Eubiosa a gente encontra é sobre São Lourenço. São Lourenço, que deu o nome da cidade de São Lourenço, onde está o templo principal da Eubiose, aqui no Brasil, em Minas Gerais. Né? São Lourenço, na sua época, lá por 1200, 1300, por aí, ele entrou em atrito com o Papa da época. Entrou em atrito. Porque o Papa agia de forma assim, não honesta, né? Ele agia com corrupção. E ele denunciou o Papa por corrupção. O Papa muito bravo com São Lourenço, mandou prender o São Lourenço, e sabe o que foi? Sabe o que ele fez? Mandou que ele fosse frito, colocado em cima de sobre o carvão, né, em brasa, né, para ele morrer assim. Então, a história diz que colocaram o São Lourenço de costa, em cima daquele carvão em brasa, né? E São Lourenço ficou lá. Aí diz que uma hora São Lourenço falou, sabe o que o São Lourenço falou para os seus algozes? Ele falou assim: olha, pode me virar porque esse lado já está pronto. Isso diz a história, né? Veja só, domínio sobre o elemental do fogo, né? Salamandras. Ele disse assim: pode me virar que esse lado já está pronto. Então, ele não sofreu aquele impacto da queima. Isso é o São Lourenço, que hoje dá o nome da cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, onde está o templo da Eubiose. Veja que história interessante, né? Então é assim, Agni, deus do fogo, é uma grande entidade, como nós falamos, né? Espiritual, relacionada com as manifestações do fogo em todos os planos do universo. Né? E mantém seu governo através de legiões de elementais do fogo. Conhecendo sua natureza e sabendo os métodos para dominá-los, operam-se os chamados milagres ou feitos mágicos que, de vez em quando, são registrados pela imprensa. Isso aí, como nós falamos, a magia, né? Ditos milagres. Né? Na verdade, importante, olha, vamos deixar bem claro, milagre não existe. Milagre é o nome que o povo fala para atos miraculosos que os mestres fazem. Né? É como se eles... Veja bem, um mestre, ele cumpre a lei. Né? Jesus, inclusive, ele disse assim: eu não vim derrogar a lei, eu vim cumprir a lei. É isso?
Então, o que Jesus fazia não era milagre, ele usava as forças da natureza como mestre para produzir efeitos miraculosos. Inclusive, ele acordou Lázaro, né? Acordou Lázaro, uma menina também que estava em estado de transe, né? Aliás, veja bem, nós podemos imaginar também que quando dizem que Lázaro estava morto e que Jesus ressuscitou morto, Lázaro, mas não é bem assim. No Evangelho não está escrito isso aí, né? Veja, olha que interessante. Os familiares de Lázaro vieram ao encontro do mestre, o mestre estava pregando e disseram para ele: mestre, Lázaro morreu. Por favor, venha ver o que o senhor pode fazer. Aí no Evangelho diz assim: não, ele não morreu, ele apenas dorme. Está no Evangelho. Então diz assim: ele não morreu, ele apenas dorme. É claro que a gente pode entender que Lázaro não morreu. Ele sofreu um estado, catalepsia, sei lá, alguma coisa assim, que nem catalepsia, ou entrou em coma, que seja, né? Então Jesus falou e inverteu o processo através do processo de magia, utilizando as forças da natureza, elementares e assim por diante. Uma outra menina também estava dada como morta, ele foi lá e falou que para a menina acordar, né? Lá, no caso de Lázaro, ele mandou tirar a pedra da tumba de Lázaro, né? E ele gritou: Lázaro, vem para fora. Isso está na Bíblia, está no Evangelho. Ele falou assim: Lázaro, vem para fora. Aí, de repente, Lázaro saiu andando com a sua roupa já de defunto, né? Já está com a roupa de defunto, saiu vivo e viveu muitos anos ainda, né? Lázaro. Então, aí, não foi milagre. Milagre não existe. O que existe é a ação dos mestres usando as leis da natureza para produzir efeitos que a gente chama de milagres. Mas é magia. Não é milagre, é magia. Isso é importante, né? Muito bem. Conhecendo a sua natureza e sabendo os métodos para denominá-los, esses agentes, né, superiores, operam-se os chamados milagres ou feitos mágicos. De vez em quando são registrados pelos seres humanos. Né? Os 5 deuses que presidem os elementos são Indra, senhor do Akasha, ou éter; Agni, senhor do fogo; Pavana, ou Vayu, senhor do ar; Varuna, senhor da água; e Kishti, senhor da água, senhor da terra. Aí está. Então, essa informação é muito importante, porque desnuda, né? Tira essa noção que nós temos de que o milagre não existe. O que existe é o cumprimento da lei da natureza. Quando um ser se eleva à condição de um mestre, torna-se um Deus vivo, ele tem a possibilidade de realizar essas transformações na natureza, usando as próprias forças da natureza, os elementais, a energia, assim por diante. Né? Quer dizer, nada acontece por acaso. Tudo dentro da lei tem uma explicação cósmica, né? Divina. Aí está, então, isso é importante. Né? Muito bem. Um outro assunto importante agora, nós falamos sobre elementais, né? Agora nós vamos fazer um outro assunto, elementares. Olha a diferença, hein? Falamos sobre elementais, que são espíritos da natureza, são seres da natureza. Agora nós vamos falar sobre elementares. Não podemos confundir esses dois termos, elementais e elementares. Vamos ver? Vamos ver o que são elementares. Elementares são propriamente almas desencarnadas. Aí é diferente, né? Elementares são almas desencarnadas de pessoas depravadas. Estas almas, algum tempo antes da morte, separam de si mesmas o seu respectivo espírito divino, podendo, deste modo, suas possibilidades de imortalidade, perdendo a sua imortalidade. Quer dizer, a imortalidade, todos nós somos imortais, né? Nós só morremos devido à nossa própria ignorância. Né? Porém, no grau atual de ilustração, acreditou-se ser melhor aplicar tal termo aos fantasmas de pessoas desencarnadas, em geral, aquelas cuja residência temporal é o Kamaloka, ou seja, os restos camarúpicos de seres de humanos em processo de desintegração, suscetíveis de revivificação temporária e tornados conscientes, em parte, através de correntes de pensamentos ou magnéticos de pessoas vivas. Então, pessoas que não têm um grau de evolução acentuado, quando desencarnam, tornam-se elementares.
E se o processo dela de involução for muito, muito grande, então ela torna-se cama-rupa. Veja bem. Então, veja bem, elementares e cama-rupa. Os elementares ainda têm uma natureza humana. Veja bem, vamos deixar bem claro. Elementares são consciências desencarnadas, ainda com consciência humana. Cama-rupa, não. São seres desencarnados que perderam a consciência humana. Como é que ocorre isso? A nossa Constituição é setenária, né? Nós temos 7 corpos. Temos um quaternário inferior e uma tríade superior. Quando uma consciência comete crimes hediondos, não vou citar os crimes hediondos, a gente pode imaginar. Quando uma pessoa comete crimes hediondos, de tal forma terríveis, o que acontece? A vibração desse ser não se coaduna mais com a tríade superior. Então, há um afastamento, há um desligamento. Então, aquela consciência perde a tríade superior. A tríade superior vai embora. O que acontece? O que significa a tríade indo embora? É a mônada. A mônada se afasta. Resta apenas aquele quaternário. Então, o Kamarupa não é uma pessoa humana. Não é pessoa humana. É um ser que tem o quaternário, age como um animal. Mas ele pode estar num corpo humano. A pessoa pode olhar, pensa que ele é um ser humano, mas não é. E isso está cheio no mundo. Olha, eu não estou inventando. O professor Henrique de Souza nos deixou esse ensinamento, que nessa mudança de século, de 20 para 21, para o terceiro milênio, o mundo estaria cheio de camarupas, seres não humanos ocupando corpos humanos e ocupando cargos de projeção, hein? Olha só, hein? Seres não humanos ocupando cargos de destaque na sociedade e fazendo barbaridades. Aliás, a gente sabe disso, né? É só olhar para o mundo, para o planeta Terra, a gente vê seres fazendo barbaridades, crimes hediondos. Normalmente não são nem seres humanos, são justamente camarupas. Não é isso? Agora, o Kamarupa tem um destino. O Kamarupa ele sofre um processo de degradação dimensional. É isso? Ele está na 4ª dimensão, o seu quaternário. Depois da 4ª dimensão, ele passa para a 3ª, depois passa para a 2ª, para a 1ª e vai para a 0ª dimensão. Nesse processo de descida do Kamarupa, ele vai o quê? Ele vai tirando a energia de vários elementos, de vários seres da natureza. Inicialmente, o Kamarupa, ele começa o quê? A sugar a energia dos seres humanos. É isso? São vampiros. Vampiros. A gente sabe, vamos falar francamente, vampiro não existe. Não existe. Essa história de vampiro que suga sangue, não sei o que lá, que dá no cílio, isso é invenção do ser humano. Vampiro é esse de filme que suga sangue, não existe. Agora, vampiro, Kamarupa, sim. Kamarupa é um vampiro. Ele suga a energia. Ele gruda numa pessoa e suga a energia. Agora, como é que uma pessoa pode se libertar de um Kamarupa? Aumentando a sua vibração. Aumentando a sua vibração. É isso? Aí que está essa questão. Por isso que, mesmo no espiritismo, a gente sabe que nossos irmãos espíritos têm, a gente sabe que eles têm processo de tratamento de pessoas que estão obsediadas, né, por seres desencarnados ou camarupas, né? Então, eles fazem o tratamento da pessoa. Agora, vamos aqui admitir o seguinte, no espiritismo é o seguinte, não é que esses seres, nossos irmãos espíritos, afastam o camarupa, não. Eles fazem um tratamento da pessoa para que a pessoa aumente o seu potencial vibratório. É isso? A pessoa vai se tratar no espiritismo, então o que ela faz? Vai assistir palestra, começa a fazer prece, recebe passes, vai levando a sua vibração, vai transformando a sua vida. O que acontece? Quando a sua vibração vai aumentando, o Kamarupa não a enxerga mais. Pronto. Olha que importante. Quando a vibração da pessoa aumenta, o Kamarupa, ela desaparece da fibra Kamarupa. Porque o Kamarupa é uma frequência baixa, ele não vê mais. Ela some. Então, veja bem, libertar uma pessoa de uma obsessão não é afastar o obsessor, não. Não é afastar o obsessor, é aumentar o potencial vibratório da pessoa, de tal maneira que a sua vibração aumenta pela prece, pela leitura do evangelho, assim, pela transformação interna, até o ponto que o Kamarupa não enxerga mais ela, pronto. Então ela se livra do Kamarupa. Olha só qual é o processo, né? Nada acontece por acaso. Tudo tem uma explicação, né? Tudo tem uma explicação. Então aí, então, os Kamarupas,
o Kamarupa são seres humanos, são seres em processo de desintegração, né? Suscetíveis de revivificação temporária e tornados conscientes, em parte através das correntes de pensamentos ou magnéticos de pessoas vivas. Eliphas Levi e alguns outros cabalistas fazem pouca distinção, faziam, né? Já passaram por esse mundo, né? Eliphas Levi, um grande estudioso, né? E alguns outros cabalistas fizeram pouca distinção entre os espíritos elementares que haviam sido homens e aqueles seres que povoam os elementos e constituem a força cega da natureza. Uma vez divorciadas das suas tríades superiores e de seus corpos, tais almas permanecem em seus invólucros camarúpicos e são irresistivelmente atraídos para a Terra, no meio dos elementos, a fim de suas naturezas grosseiras. Então, o Kamarupa, continuando, inicialmente ele está na natureza, ele começa a obsidiar os seres humanos. Depois da sua vibração baixa, ele começa a parasitar os animais. Começa a parasitar os animais. Aí a sua vibração perde mais dimensão, ele começa a parasitar as plantas. Depois baixa mais a sua vibração, é tão baixa que ele começa a parasitar o quê? As pedras. Até que chega na zero dimensão. Para onde vai um Kamarupa, zero dimensão? Para a Lua. Esse é o processo. O nosso mestre chama o cone sombrio da Lua. O Kamarupa vai descendo até chegar no cone sombrio da Lua, é virado para a Lua. Helena Blavatsky dizia que a Lua é a lixeira cósmica do nosso sistema solar. Tudo que está em fim de evolução, não serve para processo evolutivo, é jogado na Lua. E lá, evidentemente, os deuses reciclam. Quer dizer, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Evidentemente, os deuses reciclam esses restos, né? Não me perguntem como é que é feito, porque eu não sei. Somente os grandes mestres sabem como é que é feito isso, os deuses, né? Reciclam esses restos e, evidentemente, transformam em outros processos evolutivos, da maneira como eles sabem fazer, de acordo com a lei de Deus. Então, isso é importante, então, essa história do Kamarupa, esse procedimento, né? Aliás, podemos até citar aquele processo, né? No Evangelho é citado um exemplo, né, em que tinha um cidadão, ele estava no chão, se debatendo no chão, né, e diziam que ele estava possuído por demônios. E Jesus ia passando e deu de frente com esse ser, né? Esse homem estava se debatendo, que nem doido na terra, né? Aí Jesus impôs a mão e tirou esses seres que estavam obsidiando esse ser humano. E no Evangelho é chamado de legiões. Eles mesmos deram nome para eles, de legiões. Então saíram daquele ser um monte de camarupas que estavam tornando a vida daquele homem absurda, né? Aí o Evangelho diz que imediatamente esses camarupas foram enviados para os porcos. Né? Eles foram imediatamente enviados para os porcos. Eles, então, entraram no corpo dos porcos. E os porcos ficaram alucinados e se jogaram no abismo. Está no Evangelho. Essas legiões de camarupas saíram daquele homem, foram para o corpo dos porcos, os porcos ficaram alucinados e se jogaram no abismo. Isso está tudo no Evangelho escrito, né? Então, vai ver Jesus determinando a saída desses camarupas daquele ser humano. Agora, não é milagre, isso não é milagre. Jesus agiu com a força cósmica que ele tinha, né? Através da sua maestria, né? Agora, um outro fato importante, nada acontece por acaso. Jesus não curou o ser humano simplesmente. Ele apenas determinou que o seu karma se encerrasse ali. O karma daquele indivíduo encerrou-se naquele momento. Então Jesus deu a voz definitiva para que os camarupas se afastassem dele. Então, veja bem, nada acontece por acaso. Jesus não curava simplesmente. Ele determinava que o karma fosse encerrado de acordo com o comportamento do indivíduo. Tanto que Jesus, toda vez que curava, está no Evangelho isso, não estou inventando, está no Evangelho. Hein? Toda vez que Jesus curava, ele falava para a pessoa curada, dizia o seguinte, vá e não conte isso para ninguém. E outra coisa, não peques mais. Jesus falava isso. Não conte nada disso para ninguém, porque a ninguém interessa saber, e só você. E dizia assim, não peques mais. O que significa isso? É como se ele dissesse assim, não faça nada de errado, senão o karma volta e você vai novamente ser pego pelo karma.
Então, Jesus indicava isso. Tudo é a lei cósmica que funciona. Veja como a gente entende perfeitamente, através do processo iniciático, todos esses processos que os mestres produziram. Né? Então, agora, o Kamarupa, uma vez divorciados das suas tríades superiores de seus corpos, tais almas permanecem em seus invólucros camarúpicos e são irresistivelmente atraídos para a Terra, no meio dos elementos a fim de sua natureza grosseiras. Sua permanência no Kamaloka varia no que se refere à duração, porém, invariavelmente termina em desintegração, dissolvendo-se como uma coluna de névoa, átomo por átomo, nos elementos que a rodeiam. É interessante essa questão, né? Essa questão muito importante, né? Aquele ser que escreveu a Divina Comédia, Dante Alighieri, né? Ele escreveu a Divina Comédia, Dante Alighieri. Então, tem um momento, olha só que interessante, ele foi levado para fazer a sua peregrinação pelo inferno. Ele chegou num ponto, isso está na Divina Comédia, chegou num ponto que ele estava num lugar cheio de pedra. E ele ouviu o nome de um amigo dele que vivia em Florença, que já tinha morrido, que vivia em Florença, né? Chamando pelo nome dele, Dante, está na Divina Comédia. Aí Dante falou, eu não me lembro o nome do cidadão. Ele falou, fulano, onde está você? Eu não estou vendo você. Aí o cidadão falou, eu estou aqui na pedra. Lá na pedra, estou dando risada, mas não é para rir isso aí, é uma coisa triste. Né? Ele falava, Dante, eu estou aqui na pedra. Era um Kamarupa. Ele estava preso na pedra, estava ali sugando a energia da pedra, já no caminho final para ir para a Lua e entrar na zero dimensão. Isso aí é contado por Dante Alighieri na Divina Comédia. Olha só que importante a Divina Comédia. A Divina Comédia é maravilhosa, né? É uma leitura indispensável para aquele que quer se aprofundar no conhecimento da iniciação. É claro que tem que ser entendido de maneira iniciática, né? Muito bem. Então, os elementares são os cadáveres astrais dos mortos, a contraparte etérea da pessoa que em um tempo viveu, e cedo ou tarde decompor-se-á em seus elementos astrais, do mesmo modo que o corpo físico dissolve-se nos elementos a que pertence. Então, o Kamarupa, ele se dissolve. Pelo conhecimento eubiótico, veja bem, isso é um conhecimento eubiótico, hein? Faz parte do conhecimento da eubiose. Os Kamarupas não são seres humanos, mas eles podem reencarnar, eles podem nascer de corpos humanos. Olha que importante. Eles podem se desenvolver no útero materno e nascer como um Kamarupa. Olha que importante. Então, o Kamarupa, é um ser que perde a sua tríade superior durante a sua vida, ou é um ser que nasce também através de um nascimento como qualquer criança, e nasce como Kamarupa. Só que seu destino está definido, né? Vai se desintegrar. E o nosso mestre diz que esse processo de aparição do Kamarupa está relacionado com esse processo de transformação que o planeta Terra está passando atualmente. Olha, e o nosso mestre falou isso muito antes da sua partida do mundo terrestre, né? Na década de 40, 50, ele já falava isso, coisa que aconteceria 50 anos depois, né? Está acontecendo agora. Definitivamente acontece isso agora. Né? Muito bem? Então, esses elementares, em condições normais, não têm consciência própria. Não têm consciência própria. Porém, devem receber vitalidade de um médium. E por isso que são assim, digamos, galvanizados durante alguns minutos, voltando à vida a consciências artificiais. Então, podem falar, operar e recordar com clareza que fizeram durante a vida. É por isso. A gente sabe que existem sessões de mediunidade, né? Não tem? Antigamente a gente falava em sessões espíritas, mas não vou falar de espiritismo, sessões de mediunidade. Quando eu era criança, e muito antes, quando eu era criança eu ouvia muito falar, era muito comum, pessoas que se reuniam para fazer o quê? Sessões espíritas. Mas isso é uma bobagem, não era sessão espírita, coisa nenhuma, não tem nada de espiritismo. Elas se reuniam em casa, né, e para receber espíritos. Esse que é o problema. Então, isso é condenado pela ciência iniciática. A realização desses processos de mediunidade é condenado pela ciência iniciática. E o espiritismo hoje tem profunda noção disso. Hoje não se faz mais isso. Não se faz mais isso. Quando eu era jovem, eu ainda conseguia ver
sessões espíritas com portas abertas para o público. Hoje não. Somente a Federação Espírita, de maneira geral, ela restringe a isso a situações específicas para a doutrinação de seres desencarnados, né? É usado para a doutrinação de seres desencarnados. Porque é muito perigoso isso, né? Imaginemos, vamos imaginar o seguinte: um grupo se reúne. Eu não tenho ciência de que ocorra isso antes. Quando era menino, eu ouvia com frequência isso. As pessoas se reúnem em casa, vamos fazer uma sessão mediúnica aqui. Aí tem um médium lá, aí ele se incorpora, né? É incorporado por um ser, né? Aí o ser chega lá, né? O ser chega assim, eu sou Sócrates. Né? Ou então ele fala assim, eu sou Arquimedes, eu sou fulano de tal. Tudo mentira, mentira, não é nada. Cama-rupa. O cama-rupa, então, o que acontece? Quando o indivíduo faz essas reuniões de mediunidade, mediunismo, sem a consciência clara de realizar um ato de fraterno, né, para auxiliar as pessoas, então o que acontece? Hoje vêm os cama-rupas. E então vem enganar as pessoas. E eles dão um nome importante para eles, né? Eu sou Platão, eu sou Arquimedes, então, não é nada, coisa nenhuma, né? Normalmente é interessante, né? No espiritismo, eu era menino ainda, eu comecei na minha caminhada, eu comecei no espiritismo, né? Aliás, eu frequentei muito espiritismo, li muito, né? O espiritismo é uma coisa fantástica, né? As obras do Chico Xavier, é uma literatura fantástica. Eu recomendo ler, leiam os livros do Chico Xavier, são fantásticos, e outros tantos, né? Então, isso aí é muito importante, essa questão, então, desse entendimento, né? Da questão do cama-roupa, etc, etc. Então, é muito importante, então, essa questão, né? Muito bem. Então, esses elementares, em condições normais, não têm consciência própria. Não têm consciência própria. Porém, podem receber vitalidade de um médium, por isso não são, digamos assim, galvanizados durante alguns minutos, voltando à vida e à consciência artificiais. Então, podem falar, operar, recordar com clareza coisas que fizeram durante a vida. Aliás, isso aconteceu muito quando Allan Kardec começou a produzir seus ensinamentos, né? Trazendo aquela realidade do mundo espiritual. Sabe o que aconteceu com aqueles processos mediúnicos? Tornou-se uma brincadeira uma brincadeira dos jantares das pessoas, né? Faziam aqueles jantares e faziam aquelas sessões mediúnicas, né? Tudo perigoso, tudo coisa mentirosa, né? E o próprio Kardec, ele não concordava com isso. O espiritismo não concorda com isso, né? O espiritismo não concorda com isso, né? Então, foi o início da prática não adequada dos ensinamentos de Kardec. Felizmente, isso nós já não estamos vendo nos dias de hoje, né? A coisa parece que tomou outro rumo, né? Muito bem? Então, é muito importante, então, esse entendimento, né? A respeito dos elementares. Com muita frequência, são observados pelos elementais que deles se servem para, como máscara, representar pessoas mortas e enganar os crédulos. Os elementares de pessoas boas têm pouca coesão e logo se evaporam. A dos malvados podem durar longo tempo. O dos suicidas, etc., tem vida e consciência própria, enquanto não tem ocorrido a separação dos princípios. Esses são os mais perigosos. Eu só quero dizer o seguinte, não é uma brincadeira, é apenas uma informação para meditação, né? Normalmente a pessoa... Vocês sabem que o vício do álcool é terrível, né? A gente deve sempre trabalhar para que a pessoa não se vicie no álcool, ou qualquer vício que seja, né? O álcool principalmente, né? Então, e normalmente a pessoa, quando se vicia no álcool, o espiritismo nos ensina isso, né? E a Iose também sabe disso, ensina. Quando a pessoa começa a consumir álcool, então, atrás dele vem um ou mais cama-rupa para sugar as emanações do álcool. A pessoa vai andando na rua e os cama-rupa vão atrás. A pessoa vira o cálice de bebida para os cama-rupas. Cálice. E tem outra, viu? O cama-rupa não deixa a pessoa se acidentar, viu? Eles vão dirigindo a pessoa para atravessar a rua, eles cuidam bem da pessoa, viu? O cara que bebe, o cama-rupa suga os vapores etílicos dele e ainda protege de maneira esquisita, né?
evitando que ele seja atropelado para não perder o seu cálice de bebida, né? Olha que coisa importante. É uma coisa impressionante. Por isso que o tratamento contra o álcool deve ser feito não somente de maneira médica, mas também de maneira espiritual. Isso é muito importante, né? Fazer um tratamento espiritual na pessoa. O espiritismo faz isso, tratamentos. Existe até, no espiritismo, tem muitos lugares que fazem tratamento sobre a questão do alcoolismo, né? Eles reúnem e também tratam o alcoolismo, não somente com a parte médica, mas também pela evangelização do indivíduo. Afasta o camarupa. O camarupa se afasta. Muito bem? Então, veja bem que coisa profunda esse conhecimento que nós temos a respeito desses índices, desses elementos, né? Elementares, camarupas, é uma coisa muito importante. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre elementos. Na antiguidade, Aristóteles admitiu apenas 4 elementos, chamados fogo, ar, água e terra, princípios incorpóreos, conectados com as 4 grandes divisões do nosso mundo cósmico. A ciência oculta reconhece 7 elementos cósmicos. A ciência oculta reconhece 7 elementos cósmicos, dos quais inteiramente físicos, o quinto éter semimaterial, que se tornarão visíveis no ar até o fim da nossa 4ª ronda. Então, nós vivemos aqui no mundo físico denso, mas o planeta Terra está passando por uma vivência no plano vital. Esse é o caminho, é a 5ª dimensão. Por isso que fala 5ª dimensão. A 4ª dimensão é justamente a parte física densa. A humanidade vai para a planeta Terra está passando para a 5ª dimensão. E quando estiver na 5ª dimensão, o que acontece? Os seres humanos viverão com o corpo vital. Já viviam no corpo vital. No tempo da Lemúria, o início da raça lemuriana foi no corpo vital. Depois se densificou para o corpo mais denso. Depois se densificou mais ainda com a raça subsequente, né? Raça subsequente e os Atlantes. E agora, na raça ariana, o corpo do ser humano está se sutilizando, a tal ponto que vai chegar um ponto que o ser humano não vai reencarnar mais em corpos físicos densos, vai reencarnar em corpos físicos etéricos, né, do mundo vital. Isso é muito importante. Os 2 restantes, falando dos 7 corpos, né, encontram-se ainda fora dos limites da percepção humana. Porém, surgirão com pressentimentos durante as 6ª e 7ª raças da atual ronda e serão plenamente conhecidos nas 6ª e 7ª rondas, respectivamente. Então, nós passamos para a 5ª dimensão, que é vivendo no mundo físico do vital. Depois, passaremos a viver no plano mental, depois no plano búdico e, finalmente, no plano átmico. Aí está a sequência, né? Estamos na 5ª raça-mãe. Depois na Terra vai surgir a 6ª raça-mãe, depois a 7ª raça-mãe, finalizando esse processo atual que nós temos de desenvolvimento das raças humanas no planeta Terra, né? Esses 7 elementos que nós verificamos aqui, com seus inumeráveis subelementos, são simplesmente aspectos e modificações condicionais do único elemento e da origem de todos eles, em cuja raiz encontra-se a divindade. A esses elementos refere-se isso aí no livro de Dizian é referido no livro de Dizian. Cada um dos 5 elementos atualmente conhecidos está relacionado com a sua ordem correspondente de elementais, salamandras, silvos, etc., e com a sua respectiva divindade, Indra, Agni, etc. Aí é a questão de ver a questão do tópico dos elementais. A filosofia Sankhya afirma que o mundo exterior é constituído por 5 fatores, chamados elementos sutis ou primários, chamados tamatras, correspondentes aos 5 sentidos e designados por seus nomes. Estes 5 elementos sutis combinam-se entre si, produzindo 5 elementos grosseiros ou compostos, os quais, combinando-se entre si, formam o mundo material. Temos, pois, os 5 elementos sutis de audição, tato, visão, paladar e olfato. E, por outro lado, os 5 elementos grosseiros denominados de éter, ar, fogo, água e terra, que correspondem respectivamente aos 5 sentidos, ou seja, o éter, ao ouvido, ao ar corresponde o tato, ao fogo, a visão,
e a água ao paladar, e a terra correspondente ao olfato. É preciso, contudo, advertir que cada elemento grosseiro afeta não só o sentido correspondente, mas também os demais, pelo fato de ser composto, embora em grau menor, em grau menor. Além da classe de elementos naturais acima referida, há os elementos artificiais ou formas de pensamento, assim chamado, porque são formas dadas a uma porção da essência elemental pelos pensamentos da humanidade, e pode operar sobre o homem de maneira benéfica ou maléfica, segundo a natureza de tais formas. Aí, esses elementares são produtos de seres que desencarnaram, mas também podem ser produtos da mente humana. Olha só que importante. A mente humana pode produzir na matéria circundante, matéria mental, a formação de elementos que parecem vivos, mas são alimentados pelo ser que os originou. Olha só, o nosso pensamento origina seres que parecem vivos, mas parecem vivos porque a nossa mente produz essa noção de vida neles. Isso. Então, por isso a gente deve ter. E esses seres, esses elementares, criados pela mente humana, podem ser tanto utilizados para o mal, como utilizados para o bem. Né? Então, os elementares podem ser utilizados para a evolução da humanidade, para a cura de doenças, para o auxílio da humanidade, mas também podem ser utilizados de maneira maléfica, destruindo, provocando doenças, provocando uma série de situações desagradáveis e atrozes para o ser humano. Então, aí, por isso que é muito importante o pensamento. Nós devemos ter muito cuidado com o nosso pensamento. Pensar é fundamental para o ser humano. A gente tem que manter o nosso pensamento em alto nível, sempre de forma amorosa, universal, cósmica, fraterna, sempre pensando no benefício do nosso semelhante, do ser humano, e pensando em benefício para produzir a evolução da humanidade em geral. Né? Isso é muito importante, tanto para esse conhecimento. Né? Veja só quanta coisa isso aqui é importante, esses conhecimentos. Né? Muito bem. Nós vimos elementares. Né? Vamos ver aqui mais uma coisa aqui. Vamos ver aqui mais uma vez os eleusinos. Vamos ver aqui um outro elemento. Aqui, vamos ver aqui, elementum. O elemento invisível é o princípio fundamental de todas as substâncias, que podem estar em estado sólido, líquido, gasoso ou etérico. Não se refere aos chamados corpos simples ou elementos da natureza química, mas à substância invisível fundamental de que são formados. Então, veja bem, tudo que nós conhecemos é formado pelos elementos, pela substância. Não é a substância que a química origina. Existem os elementos. Nós temos a tábua geral dos elementos, né? Os elementos químicos, né? São muitos elementos, né? Então, são as substâncias que a química denomina isso. Mas, iniciaticamente, substância significa algo muito mais profundo do que aquilo que a ciência indica. Substância vem do latim, substare. Sub, abaixo de, stare, estar. Então, substância vem de substare, quer dizer, aquilo que está abaixo de, ou seja, aquilo que dá origem a tudo que nós conhecemos. A substância, né? Que vem, evidentemente, de origem cósmica, deífica, né? Isso é muito importante. Veja bom que interessante esses estudo dos elementos. Agora, tem outro termo aqui, que nós falamos aqui, somos eleusinos, para completar o nosso pensamento. Eleusinos vem do grego. Os mistérios eleusinos eram os mais famosos e os mais antigos de todos os mistérios da Grécia, exceção feitos aos da Samotrácia, e eram celebrados próximo da aldeia de Eleusis, perto de Atenas. Epifânio remonta tais mistérios aos dias de Inaco, ano de 1800 a.C., fundados, como se lê em outra versão, por Eumolpo, rei da Trácia e Hierofante. Tais mistérios, os mistérios eleusinos, eram celebrados em honra de Deméter, a Ceres grega, a deusa Deméter, a Ceres grega, e da Ísis egípcia, a deusa Ísis egípcia. Né? O último ato celebrado referia-se a uma vítima expiatória de sacrifício e a uma ressurreição, quando o iniciado era admitido ao grau superior
de Epópto. A festa dos mistérios começava no mês de Boedromion, setembro. Começava em setembro, na Grécia. Época da vindima, colheita da vinha, das uvas, né? E durava do dia 15 ao dia 22, ou seja, 7 dias. A festa hebraica dos tabernáculos, festa das colheitas, no mês de Etânio, o sétimo, começava também no dia 15 e terminava no dia 22 de tal mês. O nome do referido mês, Etanim, é derivado, segundo alguns autores, de Adonim, Adônia, Atônio, Etanim, e era consagrado a Adonai, ou Adonis, cuja morte os hebreus lamentavam nas alamedas dos Betlém. O sacrifício do pão e vinho era celebrado antes dos mistérios da iniciação. E durante a cerimônia eram revelados aos candidatos os mistérios contidos no Petroma, uma espécie de livro feito de 2 tábuas de pedra, unidas lateralmente de modo que podiam ser abertas como um livro. Eu quero dizer também que nesses mistérios, nessas festas eleusinas e outras festas de relevo na Grécia, o vinho era consumido. É interessante, né? O vinho era, em honra a Baco também, né? O vinho era consumido pela população, né? Era um hábito, né? Mas o interessante é o seguinte, olha, durante essas festas de comemoração dos deuses, né, que a população tomava vinho, né, era normal. Agora, historicamente é comprovado que os gregos não viam com bons olhos aquele que tomava vinho fora e se embebedava fora das épocas desses festejos. Não era bem visto. Se a pessoa começava a beber vinho fora dessas comemorações, se embebedava e andava bêbado na rua, não era bem visto pela população. Então, havia uma relação muito grande entre estes processos e o processo da iniciação. Assim como Jesus também, né? Jesus serviu vinho, né? Tomaram vinho no processo da Santa Ceia. E o vinho era usado também numa seita, né? Numa seita muito importante existente em Jerusalém, né? Uma seita muito importante, né? E então o vinho era muito usado. Então foi feito dito por Jesus, usado na Santa Ceia de Jesus, né? Então, tanto que Jesus ele falou assim: tomai, bebei, este é o meu sangue, né? Ele falava para o pão, ele dizia: essa é a minha carne, esse é o meu corpo, né? A respeito do pão, ele dizia: esse é o meu corpo, isso. E do vinho ele falava: esse é o meu sangue, né? Então, tudo isso tem um significado iniciático muito importante. Então, é muito importante a gente estudar esses assuntos, né, para a gente ter uma visão bastante importante a respeito desses estudos, né? Muito bem. Então, eu vou aqui encerrando essa primeira parte do nosso encontro, né, em que nós vimos assuntos muito importantes a respeito da iniciação. Eu passo a palavra, então, para o nosso irmão Catira, né, para a gente abrir aqui o nosso trabalho para os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, para a gente poder comentar, trocar ideias, né, e assim por diante. Muito bem, professor. Muito bom, interessante. O senhor estava falando aí sobre essa questão da pessoa, da vibração, né? Onde a pessoa ela se aproxima, né, do elementar, né? No processo ali do Kama-Rupa, né? Não a vibração da pessoa diminui e ela vai se aproximando por correspondência energética desse ser, vamos dizer assim, né? Sim. Então, eu estava pensando aqui o seguinte: da mesma forma que a pessoa ela se aproxima por correspondência, né? À medida que a energia baixa, né? Ela também pode se aproximar de um outro ser de uma energia superior, né? Caso ela também trabalhe essa energia na direção contrária, no sentido da eliminação, correto? Ora, veja bem, é importante o seguinte: quando a pessoa entra no processo da iniciação, começa a fazer as suas práticas iniciáticas, as meditações, e tentando a sua autotransformação, o seu processo de vibratório aumenta. Então, todas aquelas forças que estão ao redor dela inicialmente não enxergam mais. Olha, ela deixa de ser vista. No momento que a pessoa aumenta o seu poder vibratório, aqueles camarupas, aqueles seres maléficos que estavam ao seu redor,
eles perdem a visão deles, porque não bate a vibração. Pelo contrário, na medida que a pessoa vai aumentando a sua vibração, ela vai entrando em contato com seres superiores. Não é verdade? Seres superiores, né? Então, isso é muito importante, né? Então, é por isso que se diz, iniciaticamente, disse que o indivíduo só conhece o mestre depois que ele entra num processo de iniciação, né? Isso. O mestre só conhece o discípulo só conhece seu mestre no momento que ele atinge um estado de iniciação superior. Agora, veja bem, o mestre sempre está do nosso lado. Vamos deixar bem claro? Nós somos cercados de mestres. Isso é divindade cósmica. Na nossa vida, nós não vemos, mas somos cercados de mestres. Mas à medida que nós vamos aumentando a nossa capacidade evolutiva, a nossa vibração, nós vamos começando a perceber os mestres cada vez mais. Através de vibrações e até num ponto mais elevado, até visão, né? O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele deixou escrito o seguinte, que na medida que a pessoa vai evoluindo espiritualmente, ela pode até desenvolver uma capacidade de ter visão etérica, visão subliminar, visão dos mundos etéricos, né? Dos mundos hiperfísicos. A pessoa pode ter essa possibilidade da visão dos mundos hiperfísicos. É claro que nós não vemos os mundos hiperfísicos pela proteção da lei, porque seria impossível, né? Já pensou se a gente tivesse a visão de tudo ao nosso redor? Pelo amor de Deus, seria uma coisa absurda, né? Nós podemos até ter um exemplo, né? Ao nosso redor vibram. Quantas vibrações nós temos fisicamente ao nosso redor? De rádio, televisão, computador. É uma quantidade de vibrações enorme que nos circunda e nos atinge. Se nós fôssemos perceber tudo isso, a gente ia ficar doido. Nós ficaríamos doidos. Mas não. Precisa ter um aparelho específico, um rádio, uma TV, um celular, para justamente captar aquelas vibrações específicas. Assim também ocorre com a mente humana, com nossa construção centenária, né? Nós somente podemos ver aquilo que é compatível com o nosso estado de consciência. E isso é uma bondade de Deus, né? Porque senão a nossa vida seria impossível. Seria impossível a gente viver se a gente pudesse ver tudo que acontece ao nosso redor. Então a nossa vista é tapada, né? É selecionada para a gente ter somente a visão do mundo físico denso. Mas o nosso mestre afirma que à medida que o indivíduo vai evoluindo, ele vai captando novas impressões a respeito dos mundos superiores. Aliás, até dentro do processo da iniciação, ocorre um fenômeno muito importante, que eu já citei isso aqui várias vezes, mas eu vou citar novamente para quem ainda não ouviu. É básico o seguinte, e tem muitos alunos que já perceberam isso. Tem muitos seres que estão no caminho da iniciação e já perceberam isso. No momento em que o indivíduo começa a participar de uma escola iniciática, começa a estudar, sabe o que acontece? Ela vai perdendo amigos. Olha só, vai perdendo amigos. A maioria dos amigos que acertam vão se afastando. Ela fica uma pessoa chata para eles. Mas, pelo contrário, ela perde amigos de um lado, mas ganha do outro. Olha, muda a vibração. Perfeito? Vamos dizer, à medida que o indivíduo vai evoluindo, vai se transformando, ela vai se afastando dos amigos que não são bons para ela e vai se aproximando dos amigos melhores, amigos encarnados e desencarnados. Então, a sua relação vibratória torna-se diferente. Olha que importante. O processo de iniciação torna o seu processo vibratório diferente. Então, o seu contexto vibratório fica diferente. Para melhor, né? Então, veja a importância que é o processo da iniciação no indivíduo, né? Os elementares, professor, na condição de Kama-Rupa, é o que popularmente é conhecido, podemos chamar de encosto, que são aqueles encosto. Que encosto, né? Levam para o vício, as maledicências da vida. Encosto, né? Chupão, né? Chupão, falo, né? Chupão, encosto, e tem uma série de nomes aí, né? Então, isso aí. São seres que vivem justamente para... Tem nomes diferentes, né? Então, tem nomes diferentes, a gente conhece... Entendi, muito bem. Tem vários nomes. O Carlos acabou de chegar, deixa eu adicionar ele aqui. Boa noite, Carlos. Ops. Carlos Nascimento, um abração. Pessoal, boa noite. Primeiro lua nova de maio, né? O Carlos estava no processo de ritualística lá na Isso. processo de ritualística,
ele estava ocupado lá, ele tem uma importância isso, de lá, gente, mas agora está de volta, está de volta. eu fico feliz que a gente conseguiu realizar um dicionário em Santana. E o mês de maio, a primeira lua nova de maio, tem uma representação muito forte para a gente, né? Isso é muito importante. Ó, isso aí é uma coisa A que eu quero bênção do importante. rei do mundo. Eu quero falar uma coisa importante, que, veja bem, a lua nova é muito importante no processo da iniciação. E nós temos uma ritualística na eubiose, que eu não vou citar o nome aqui, né? Depois quem for vai saber, que é geralmente realizada na lua nova. Mas não é novo, não. Na antiguidade, muitas processos de iniciação eram feitos na lua nova. Por que lua nova? Agora vamos entender? Por que lua nova? Porque a lua ela tem uma vibração anterior à nossa. Nós viemos da lua, tem uma vibração animal. Não é verdade? Então, veja bem, na lua nova o que acontece? Está a Terra, está a lua e está o Sol. A lua está entre o Sol e a Terra. A lua mergulha nos raios do Sol. Isso? Na lua nova, a lua mergulha nos raios do Sol. Então, o que acontece? Essa influência lunar involutiva, que nós entendemos pelo nosso processo anterior, deixa de vigorar. Então, é benéfico para a realização da ritualística. Né? Um outro ponto importante, veja bem, Sexta-feira da Paixão. Toda Sexta-feira da Paixão, vocês podem olhar para o céu à noite, o que está lá? A lua cheia. A lua cheia. Aí está, é um calendário lunar, justamente para a lua cheia. Né? Justamente a crucificação de Jesus foi justamente produzido por forças involutivas, com forças lunares muito fortes. Né? Então, toda sexta-feira é a lua cheia que está lá brilhando no céu. Né? E na lua nova, não. Na lua nova, durante séculos e séculos, todas as escolas iniciáticas usam a lua nova para realizar preferentemente as suas ritualísticas. Aí é uma importante informação para ver essa relação do cosmos, né? Dos planetas, as influências planetárias, etc. Né? Muito importante esse entendimento. Muito bom, professor. E é isso. Tem alguma pergunta que faltou colocar, Gilberto? Sim, nós não começamos ainda. Eu só vou dar um recadinho rapidinho aqui, e aí em seguida você coloca aqui as perguntas. Eu estou vendo que tem aqui umas perguntas no chat, mas rapidamente, apenas pedir aí para o pessoal que está acompanhando, não esqueçam de deixar o like no vídeo aqui da transmissão, que nos ajuda bastante, né, a impulsionar, a divulgar, a enviar para mais pessoas a nossa transmissão, né, o nosso programa aqui do Conexão, e compartilha, né, manda para uma pessoa, um colega, um amigo que gosta, que aprecia, né, esse tipo de conteúdo. E se estiver passando aqui pela primeira vez, não for inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, clica ali no sininho das notificações que você vai receber as informações, a notificação sempre que houver uma atividade nova, diferente aqui no canal. E lembrando que hoje é o programa de número 206, todo o conteúdo disponível aqui no canal, são 206 programas, incluindo, né, incluindo o programa de hoje, servem aí como base de apoio, como fonte de pesquisa, de estudos, aqueles que estão começando, aqueles que estão iniciando, então ajuda bastante, a gente deixa como dica para que você pesquise, estude e se informe, que através do professor Walter você tem uma abordagem exclusiva, bastante abrangente e numa linguagem muito simples de entender, que te encaminha, aí te dá um pontapé inicial muito bom, principalmente aqueles que estão iniciando. Então, é isso, Carlos. Vamos lá. Eu me lembrei de uma coisa. Eu vou lembrar uma coisa. Eu falei... uma coisa que eu me lembrei agora, eu não posso deixar. Os meus mestres jogaram isso na minha cabeça. Eu tenho certeza que jogaram na minha cabeça. A questão que a gente atrai, pela nossa vibração, a gente atrai pessoas do mesmo nível vibratório. Né? A minha vovó, quando eu era bem criancinha, eu tinha uns 4, 5 anos, né? Sabe o que a vovó falava para mim? Ela dizia assim: Walter, com quem te vejo, com quem te comparo. Ela falava assim para mim. Com quem te vejo, com quem te comparo. Então ela dizia, o que ela queria dizer? Escolha seus amigos. A vovó queria dizer isso, escolha seus amigos, não ande com qualquer um. Faça uma escolha de pessoas boas, que
que tem bom caráter, assim por diante. Assim, para a nossa vida rotineira e na nossa vida inicial, que também deve ser dessa forma. Então, professor, o Guazelli ele coloca uma colocação assim, professor Walter, JHS estaria acima da evolução, na evolução comparada a Jesus? Olha, quero dizer o seguinte, o professor Henrique Jesus era um ser do futuro. Todo mestre é um ser do futuro. O que é um ser do futuro? Ele vem do futuro, ele encarna para viver o seu passado, que é o nosso presente. Tudo bem? O mestre é do futuro. Ele vem, encarna no seu passado para que é o nosso presente. Então, a reencarnação não acontece só para o futuro, ela acontece no passado também. Vamos entender isso? Isso tem algumas linhas do conhecimento iniciático que atacam esse pensamento. A reencarnação, a encarnação, não acontece somente para o futuro, acontece em direção do passado também. É os mestres. Jesus é um ser do futuro. É um ser do futuro, claro, o mestre. Ele encarnou o quê? No seu passado, naquilo que já tinha passado, que é o nosso presente, né? E um ser do futuro. Então, todo mestre é um ser do futuro que vem, encarna no passado para nos ajudar no nosso presente. Então, é por isso que o nosso mestre, falando com o nosso irmão Guazelli, é verdade, o nosso mestre é um ser do futuro que veio reencarnar aqui para nos ajudar. O nosso mestre, inclusive, ele especifica ocultista, né? Ele dá uma definição de ocultista. Se a gente perguntar assim para qualquer um na rua, o que é ocultista? A pessoa vai dizer, ocultista é aquele que faz despacho, que faz isso, que usa gato, galinha para fazer despacho. Não é isso, não. Isso não é isso. Não tem nada a ver com isso. O nosso mestre definiu ocultista da seguinte forma: ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Pronto. Ocultista, repetindo, ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Então, todo mestre, ele vive o futuro nosso. Ele vem para o seu passado para nos dar aula, que é o nosso presente. Para dar aula para nós, que vivemos o nosso presente. Muito bom. Aliás, olha, eu quero dizer, evoluir é caminhar para o futuro. Nós podemos acelerar esse caminhando para o futuro nessa vida. Na verdade, olha, eu vou dizer mais uma coisa. A ciência pergunta, todo cientista pergunta, tem muitos cientistas que perguntam, existe a máquina do tempo? Existe a máquina do tempo? Tem muita gente que diz que pode existir, outras não. Tem um cientista aí, que agora não vou dizer o nome dele, ele falou o seguinte, a máquina do tempo não existe, ele já faleceu. Ele falou assim, a máquina do tempo não existe. Porque ele dá uma explicação lógica. Ele dizia o seguinte, se a máquina do tempo existisse, nós estaríamos sendo visitados por seres do futuro. Ele falou isso. Olha só, ele pensou bem, cientificamente está correto, né? Se a máquina do tempo existisse, nós estaríamos aqui recebendo visita de seres do futuro. Chegaríamos a dizer, eu sou do futuro, eu vivo lá no ano 10.000 e estou aqui, vim aqui com a máquina do tempo. Mas não é verdade, não. O que é a máquina do tempo? Nós. Nós somos a máquina do tempo. A nossa consciência é a máquina do tempo. Olha só que importante, uma coisa muito importante que eu vou falar agora, né? A gente parece, eu tenho um relógio aqui, né? Eu tenho um relógio na mão aqui, um relógio. Então eu posso dizer, todos nós vivemos nesse tempo aqui. É o relógio nosso para a humanidade toda, né? Todos nós vivemos naquele mesmo momento horário, né? Para todo mundo. Não é verdade. Cada um vive num tempo diferente. Tem pessoas que vivem mais no futuro, outras pessoas vivem no presente, e muita gente, mais de 70% da humanidade, vive no passado. Tudo bem? Mais de 70% da humanidade vive no passado. Qual é o passado? Lemúria e Atlântida. Aquela consciência Atlante, não estou dizendo os Atlantes evoluídos, os Atlantes atrasados, os lemurianos e Atlantes atrasados. A maioria da humanidade vive no passado. Uma parte vive no presente, uma pequena parte. Uma pequeníssima parte vive no futuro. Então, nós somos a máquina do tempo. Nós não. A nossa consciência é a máquina do tempo. Muito bom, professor. A energia Sol Central, ele coloca o seguinte, os rituais que envolvem oferendas, estilo Wicca, fazendo um acolhimento e de caráter de agradecimento, nos aproximam das nossas próprias essências crísticas? Não, veja bem, fazer oferendas, não tem nada de errado fazer oferenda, fazer ritualísticas, né? Certo, né?
É que nem eu digo assim, eu até falo assim, vamos agora ser bastante benevolentes, né? Fazer despacho é ruim? Mas não tem nada, não tem, depende de quem faz. A pessoa pode fazer um despacho para o bem da saúde de uma pessoa, para o bem da humanidade, não é verdade? Ele vai num rio, deposita lá uma oferenda, um vasinho de flor, não sei o que lá, faz uma coisinha lá, e na cabeça dele age dessa maneira. Então, o despacho não é bem nem mal, depende de quem faz. Agora, tem pessoas que fazem despacho para o mal. Então, sabe o que é o despacho? Ele reúne cama-roupa, elementares, justamente para atacar a pessoa. Para atacar a pessoa, né? Eu vou contar a história de um tio meu. Olha, uma historinha. Isso vai contar do meu livro. Eu estou com um livro que eu já comecei, sobre as minhas experiências iniciáticas. Um tio meu, ele tinha uma eczema muito forte no rosto, uma eczema muito forte. E não tinha medicina que desse jeito naquilo. Não tinha medicina. E, então, ele foi numa mulher que fazia benzimento. Benzimento. Foi várias vezes na mulher. A mulher benzia, orava, benzia. Ele ficou bom. Só que meu tio, ele contou para ele, ficou bom naquele eczema. Aí a mulher falou para ele assim, olha, quando ele ficou bom, a mulher falou assim, agora eu posso te contar quem foi que fez isso com você. Se você quiser, eu posso contar quem foi que fez esse trabalho contra você. Aí meu tio falou para ela assim, não, eu não quero saber, eu só quero ficar bom. Meu tio ele era espírita. Ele disse, não, eu não quero saber quem fez isso para mim. Eu só queria ficar bom, eu já estou bom. Então, porque o que meu tio falava? Se ele que fosse ouvir, ele ia ficar com raiva da pessoa, então voltava tudo nele. Ele ia ter raiva da pessoa, voltava tudo nele o processo. Ele ia vibrar junto com a pessoa. Então, ele não quis vibrar junto com a pessoa. Então, ele disse, não, não quero ouvir. Eu só quero ficar bom. E ficou bem. Aí, isso é uma história que eu conto, meu tio me contava, e foi verdade. Muito bom, professor. Benzimento também. Benzimento é uma coisa que funciona, hein? Né? Existe muita linha que tem imposição de mãos. Existem muitas linhas que fazem imposição de mãos. Isso funciona. Imposição de mãos, a transferência de energia, não é verdade? A transferência de energia de uma pessoa para outra, isso funciona. Agora, isso é muito importante. Agora, é claro que nós devemos utilizar, né, essas coisas de maneira positiva, não negativa, de maneira positiva. Né? Muito bom, professor. A Helena Teixeira coloca o seguinte, seria dizer que são milagres os eventos que a ciência ainda não conseguiu entender? Os seres superiores que vêm na face da Terra têm alto grau de consciência, o mundo das ideias, intuição superior. Então, por exemplo, milagre é aquilo que a ciência, eu não digo nem a ciência, o ser humano não consegue explicar, né? Não consegue explicar. Por isso que, no meu ponto de vista, analisando a ressurreição de Lázaro, não foi um milagre, não foi. Porque, eu já contei, né? Chegaram para Jesus e disseram, mestre, Lázaro morreu, o senhor precisa ir lá para ver o que pode fazer. Aí, no Evangelho está assim, Jesus falou assim, Lázaro não morreu, ele apenas dorme. Ponto final. Ele teve um processo cataléptico, entrou em coma, uma coisa que eu não sei o que é. Ele ficou lá, claro que eles foram lá, viram, ele não se mexia, ele já está morto. Aí puseram uma roupa de fúnebre nele e puseram lá naquele buraco lá e puseram uma pedra na porta, como fazia antigamente. Né? Mas ele não estava morto. Jesus, então, chegou na porta e disse, Lázaro, vem para fora. Ele veio. Ele despertou daquele estado cataléptico. Né? Então, é claro que Jesus, no meu ponto de vista, Jesus não iria ressuscitar um morto, porque isso é contra a lei. É contra a lei. Morreu, morreu. Não tem jeito, é a lei universal. Agora, ele pode retroverter, ele pode fazer o caminho inverso. Se a pessoa está se a pessoa está no estado cataléptico, no estado de coma, ele pode reverter isso, dependendo justamente do potencial, do nível kármico da pessoa, do merecimento que a pessoa tem para reverter ou não esse processo. Muito bom, professor. Agora eu tenho uma sequência de colocação do Sodier Felipe. Você falou um pouco diferente hoje sobre, muito interessante, acho que o cone da Lua é um bacamarte, ou canhão, eu não sei se ele quer dizer ou cantão, né, que termina de desintegrar o que reuniria os Kamas-rupas? Não, exatamente. Olha, eu quero dizer que na Divina Comédia é citado o Cone Sombrio da Lua. Quem lê a Divina Comédia vai ver o Cone Sombrio da Lua direitinho lá. Em cima,
O cone, aquela descida para o inferno, né? Tem as ações menos graves estão lá em cima. E à medida que vai descendo na sequência, são crimes mais hediondos, até chegar embaixo, que são crimes bárbaros. Né? Justamente aquilo que citado na Divina Comédia é justamente o cone sombrio da lua. Ninguém fala isso, viu? Ninguém fala em cone sombrio da lua. Somente quem fala é o professor Henrique de Souza. Não existe nenhuma, nem HPB falava com esse termo, né, de cone sombrio da lua. Né? Então, nisso, o nosso médico deu esse nome para exemplificar bem esse processo. O Guazelli coloca o seguinte: os elementares romperam o fio de Sumatra? Por quê? Veja bem, o fio de Sutratman é justamente aquilo que une o quaternário com a tríade superior. Os elementares não rompem. A lei não rompe, não é a lei que chega lá e desrompe, não. Veja bem, está aqui, ó. O quaternário está aqui, a tríade está aqui. Quando o quaternário começa a ficar numa vibração muito baixa, o que acontece? Vai separando, vai separando, vai separando. A tríade superior vai separando. A ciência iniciática diz que, muitas vezes, não sei quantas vezes a proporção, a consciência pode reverter esse fato. Ela pode reverter. O Sutratman o corpo, a tríade superior vai se afastando, mas, por vezes, a pessoa, através do seu comportamento, ela pode reverter isso e reaver novamente a sua tríade. Mas, muitas vezes, esse afastamento é tão alto, tão forte, que o fio de Sutratman se rompe. Pronto, acabou. A tríade vai embora e o quaternário fica solto, sozinho, e vai se degenerar até a zero dimensão. Isso é que acontece. Muito bom, professor. O Energia Sol Central coloca: isso aconteceu comigo, não sinto falta alguma. De uns 40, hoje são 4. Eu acho que ele fez dos amigos, né? Ele está falando. Né? Ele tinha um monte de amigos, né? Ele devia ter um monte de amigos e hoje só sobraram. A gente tem que sempre lembrar que existem amigos e falsos amigos, né? Tem amigo da onça, né? Até hoje não se fala mais isso, né? Hoje, no meu tempo de criança, ainda ouvia. Muita pouca gente fala assim. Né? Amigo da onça, né? O cara não é amigo do amigo, é amigo da onça. Então, isso era um negócio de umas fotografias, uns desenhos que tinham, né, na revista Cruzeiro antigamente, né, do amigo da onça. Ele tinha uma forma específica. Quem consultar no Google, né, ou qualquer setor de consulta, pode ver a história do amigo da onça. Então, tem muitas pessoas que não são nossos amigos, né? Eles querem fazer a nossa perversão, né? Então, o certo é se afastar desses amigos, né? Se aproximar de amigos melhores, né? Como é que se faz isso? Através da elevação da vibração. Então, vai fazer uma limpeza etérea, né? Vibracional, e isso é bom para o ser que está no processo de iniciação. Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados, depois a gente volta. Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. É um centro de terapias holísticas. Sua matriz fica na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pode ser via telefone e também via WhatsApp. O número é o seguinte: o prefixo de São Lourenço é 35, o número é 997566874, e temos também o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e também de Juiz de Fora, e 2 endereços em São Paulo, no Departamento de Santana e no Departamento do Sumaré. Eu queria também falar sobre o nosso projeto Iniciação, hoje de número 206, com o nosso querido professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado, no mesmo horário, às 20h40, projeto Iniciação, e seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. E eu queria lembrar também, quem tiver interesse de fazer
a série Peregrino presencial, ainda dá tempo. Quem quiser fazer na região da Moca, do Sumaré e de Santana, dá tempo. Aí está o endereço do Sumaré. As turmas começou em março, mas faz contato para ver se dá tempo ainda de estar entrando e estudando a série Peregrino, que dá início para vocês entrarem nos graus de iniciação do nosso mestre JHS. O telefone está aí, prefixo de São Paulo é 11, o número é 99112-1707. Temos também o departamento de Santana, né? Quem quiser estudar ciências da vida ou o processo do bem viver em harmonia com as leis da natureza, do universo, visando aprimoramento físico, mental e espiritual, venha estudar a série Peregrino, toda segunda-feira, às 20 horas, no departamento de Santana, Rua Conselheiro Saraiva, 538, é próximo do metrô Santana. Para mais informações, o telefone está aí, é 11, número é 99653-9000. E também a série Peregrino presencial do departamento da Moca. Quem estiver na região da Moca e quiser fazer a série Peregrino presencial, o endereço está aí, Rua Conde Prates, 988, Moca, São Paulo. E para mais informações, vocês podem estar ligando no telefone, prefixo 11 de São Paulo, o número é 2021-7290. É isso. Ô, Carlos, eu quero falar mais uma coisa aqui. A respeito da escolha. Está no Evangelho. Jesus estava pregando e passou um cidadão na frente dele. Aí o cidadão reverenciou Jesus, né? Ele admirava Jesus. Então Jesus falou assim: vem comigo, siga-me. Aí o cidadão falou assim: mestre, eu primeiro preciso enterrar meu pai que morreu, depois eu vou. Primeiro eu vou enterrar meu pai. Aí Jesus falou assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos, vem e segue os vivos. Coisa séria. Ele estava diante de um ser do futuro. Jesus, um ser do futuro. Aquele ser do futuro disse assim: vem. Ele diz: não, eu preciso fazer uma outra coisa. Claro que não, ele tem que seguir na hora. Esquece tudo, vai embora. Não é desrespeito ao pai. O pai seria enterrado de qualquer maneira, né? Dentro do seu nível vibracional, com a família, etc., né? Mas eram os mortos, né? Ele dizia: vem, segue os vivos, né? Então, isso é muito importante. Tanto que Jesus falava que ele viria separar os filhos dos pais, dos parentes, né? No Evangelho ele diz isso aí. Que ele, eu não vou repetir as palavras exatas aqui, teria que ler. Mas Jesus falou assim, que ele não veio trazer a união, ele veio trazer a separação entre pais e filhos, entre famílias, etc. O que significa isso? À medida que o indivíduo vai evoluindo, com certeza ele pode até se desligar da família terrena. Se a terrena for, se a família terrena não for uma família boa, pronto. Suponhamos, o sujeito nasce numa família de bandidos. Não pode acontecer isso? O indivíduo nasce no meio de uma família de bandidos. Aí ele, karmicamente, ele reconhece aquilo e evolui. Vai evoluir. O que vai acontecer? Ele vai se afastar da família. A família de bandido vai para lá e ele vai seguir o caminho dos anjos. Não é verdade? Então Jesus falou isso. Eu vim fazer a separação entre pais e filhos, entre amigos, por esse processo da iniciação, né? A diferenciação através do processo vibracional. Né? Muito bom, professor. Tem uma pergunta aqui da Paloma. Professor Walter, onde tudo começou? Na época onde o Criador criou os deuses, como Lúcifer e outros anjos, o professor seria irmão de Lúcifer? O nome do professor JHS era Aquibel? Posso estar errada. Não, veja bem, a criação de tudo nós não sabemos. Não sabemos. Isso aí, olha, quem fala isso? Helena Petrov Blavatsky. Ela fala o seguinte: o início de tudo é o imanifestado. Eu vou respondendo para a nossa irmã Paloma. O início de tudo, a base é o imanifestado. Nós vivemos no manifestado. O imanifestado é o real. O manifestado é a ilusão, a maia. Mas nós não sabemos por que o imanifestado originou o manifestado. HPB diz: esse é o grande mistério que as pessoas, que todos têm que entender. Eu entendo
do meu ponto de vista, um mistério universal do sistema solar, outro sistema solar, outras galáxias, né? Quem entendeu isso entende tudo. Agora, não é fácil entender isso. Não tem ninguém, nenhum mestre explica isso, como se deu. Então, tudo começa, o Criador deu origem ao mundo maiávico nosso, né? E é claro que há um processo de descida, né? Primeiro trono, segundo trono, terceiro trono. No segundo trono, cria a Mãe Divina criou os deuses, não é isso? As energias se combinaram e originaram 7 deuses, do qual Luzbel era um dos seres, o quinto deus era Luzbel, que deu origem a Lúcifer. Lúcifer, então, ele é derivado de um deus chamado Luzbel, que é o quinto senhor. Quinto senhor, né? Então, aí está, então, agora. É claro que o mestre faz parte desse processo, né? O nosso mestre é um ser do futuro, claro, evidentemente. É um ser. Ele viveu na Índia, viveu no Egito antigamente, né? Ele fez um grande processo evolutivo dele. Ele cita, ele conta essa história na Índia, no Egito e quantas outras vidas que ele teve, né? Mas é um ser do futuro. Então, e ele estava em relação com os seres elevados, né? Ele tinha relação com esses deuses, né? Essas consciências superiores. Não é para qualquer um isso. E tanto que JHS significa uma consciência superior, né? Existe o professor Henrique de Souza, mas o nome cósmico dele, que nós é JHS. JHS, que tem uma ligação com Júpiter, Saturno e o Sol. Não é isso? JHS, Júpiter, Saturno e o Sol, Hélios. Né? Então, ele tem uma ligação, JHS tem uma ligação. Então, JHS é uma consciência superior, e o mestre servia de veículo para essa consciência superior. Tanto que, toda vez que ele ensinava, ele escrevia uma revelação, ele não assinava Henrique de Souza, ele punha JHS. Ele tinha que nem um carimbo. Ele tinha uma assinatura que nem um carimbo, JHS. Quando ele escrevia numa revista, ele escrevia Henrique José de Souza. Olha que interessante. Quando ele escrevia em Darana, ele escreveu um artigo em Darana, ele punha Henrique José de Souza. Quando ele escrevia em carta de revelação, ele punha JHS. Pronto. Aí dá para perceber bem essa questão, né? Da relação do mestre, que é o ser do futuro, com a consciência superior, né? Que aí está a ligação com os deuses e assim por diante. É uma forma bastante simples de se explicar algo complexo para o nosso entendimento. E a Paloma fala que ela entrou, né, para o peregrino no Departamento Santana. Saía até mais leve da aula. Aqui, Paloma, está aqui. Parabéns, Paloma. Felicidade para você, viu, Paloma? E que você tenha um caminho maravilhoso, e vai ter um caminho maravilhoso pelo caminho da iniciação. Fantástico. Parabéns. Muito bom, muito bom. A Vera Lúcia Costa, ela coloca: o cartunista Péricles idealizou o amigo da onça, professor. Tudo é a lei da polaridade. Amigos leais e desleais. É isso. É exatamente. O Péricles foi o cartunista Péricles. Agora a irmã Vera Lúcia me lembrou, né? O cartunista Péricles. Era muito comum na revista O Cruzeiro, né? Existia uma revista antigamente, há muitos anos, chamada O Cruzeiro, então fazia um sucesso tremendo o Amigo da Onça. O Amigo da Onça sempre se comportava de maneira maldosa, né? Para desfavorecer os amigos, né? Ele se mostrava como amigo, mas, na verdade, ele indicava caminhos que não eram bons para a pessoa. Então, era o Amigo da Onça. Né? Muito bom, muito bom. Professor, não temos mais pergunta, também estouramos um pouquinho a hora, né? Eu quero agradecer o Gilberto aí pelo apoio, obrigado, viu, Gilberto? E agradecer primeiramente o professor Walter, né, pelo conhecimento que ele trouxe na aula de hoje, projeto de iniciação 206, e desejar a todos, né, que participaram aqui do programa uma boa noite, um bom final de sábado, um bom domingo, e até o nosso próximo projeto de iniciação, de número 207. Até sábado. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo mundo. Descansem. Um ótimo domingo. E nos vemos aqui no próximo programa. Então, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido irmão Gilberto Cartira, meu querido irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os queridos irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. Estaremos presentes aqui no sábado para continuarmos nossos estudos, né? Sempre, isso é muito importante. E luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus. Tudo bem. É isso.